Brasil é a segunda seleção a se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo. Conseguimos vencer aquele ferrolho vermelho da Suíça por 1 a 0. Mas vamos lá. O jogo tem muita coisa a ser comentada, então eu vou tentar pegar por partes aqui com vocês para a gente poder detalhar essa vitória que mostra que muita gente estava errada com relação à questão da falta que o Neymar faria em campo, e muita gente também estava em dúvida sobre como o Tite armaria o time. Talvez tenha havido um certo erro nisso, então vamos falar as coisas com calma. Mas primeiramente, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, e já deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para acompanhar os vídeos aqui do canal Victor Gader, e deixe seus comentários, deixa aí a marcação do seu sininho para receber as notificações quando sair um vídeo, beleza? Mas vamos lá, vamos começar aqui falando da escalação da seleção. A seleção veio com as substituições que muita gente já esperava. O Tite veio com um time muito defensivo. Ele colocou no lugar do Danilo, ele veio com o Éder Militão, que ele é um zagueiro. Vamos lá, o Éder Militão é zagueiro. Ele tá jogando de certa forma improvisado na lateral direita, porque o Tite preferiu não arriscar, digamos assim, colocar o veterano e mais ofensivo Daniel Alves. E aí a gente tem que fazer aquele detalhe, aquele comentário. Teve gente falando que o Tite gastou uma convocação levando Daniel Alves para a Copa. E eu fiz um vídeo, tá aqui inclusive para vocês, ó, um vídeo falando que existem 7 razões para que o Daniel Alves tenha sido convocado para a seleção brasileira. Mas isso é eu olhando o copo meio cheio. Vamos olhar o copo meio vazio. Se você não tem um outro lateral com as características que aquele outro, que o titular tem, você vai ter que improvisar. E aí o Tite, em vez de levar um segundo lateral que tenha características semelhantes ou esteja em melhor fase, ele levou o Daniel Alves. E com isso, para que ele consiga jogar no esquema que ele jogou no primeiro jogo contra a Sérvia, ele precisava de um lateral mais defensivo, que são as características que tem o Danilo. E o Daniel Alves não se encaixa nisso. Então, sendo assim, ele entrou com o Éder Militão, coisa que ele já tinha feito em alguns jogos, já testou o Éder Militão, né, num jogo de amistoso, e o Éder Militão já jogou também nessa posição nos clubes. E ele entrou com ele na lateral direita. Com isso, você perde você perde o apoio pelo lado direito do lateral, visto que o Éder Militão não tem essas características. Ele é muito defensivo, ele não tem muito apoio na parte ofensiva. Beleza. A escalação foi com o Alisson no gol, Thiago Silva e Marquinhos na defesa, o Éder Militão do lado direito e o Alexandro do lado esquerdo. No meio, ele veio com o Casemiro, Paquetá, e no lugar do Neymar, em vez dele colocar um meia ofensivo, armador, ele veio com um volante de marcação. Ele veio com o Fred, que é um meia de marcação, é um meia defensivo. Ele tem até umas pequenas estocadas ali no ataque, mas a característica dele mesmo é compor o meio de campo de forma defensiva. E aí você vê que o time está muito defensivo, comparado com o que a gente jogou lá contra a Sérvia. Mas esse posicionamento defensivo é exclusivamente por conta dessa substituição do Fred no caso do Neymar, pelo Fred, né, que o Neymar está contundido, não pode jogar. Eu entraria com o Everton Ribeiro, porque para mim você manteria o esquema com um jogador que é ofensivo e que consegue romper linhas de marcação, e você não muda o esquema que você jogou na partida anterior. Mas o Tite preferiu jogar de uma forma mais defensiva, muito a cara dele quando ele treinava o Corinthians, na própria seleção brasileira em alguns jogos, quando ele promove muito mais a marcação ostensiva do que de fato uma agressividade ofensiva. Mas beleza. Na frente a gente veio com o Rafinha do lado direito, Vinícius Júnior do lado esquerdo e Richarlison no ataque, né? E aí, no começo do jogo, parecia que a coisa ia ser mais ou menos parecida com a Sérvia. O Brasil marcou na saída de bola, pressionou o adversário, conseguiu até algumas roubadas de bola, mas aí que começou o problema do Brasil. Vamos lá. A Suíça, ela não veio com seu melhor jogador, na minha opinião, que é o Shaqiri. Ele ficou no banco de reservas. A Suíça não quis se arriscar, vindo com uma formação muito ofensiva. A própria Suíça também estava jogando na defesa. Então, seria uma defesa muito bem armada contra um time que queria propor o jogo, mas estava armado no seu posicionamento defensivo, que é o Brasil. É como o Brasil defensivo querendo atacar a Suíça mais defensiva ainda.
E aí ficou um jogo muito amarrado. Não tem como, gente. Falta aquele jogador que consegue romper as linhas de marcação e consegue improvisar no meio para achar o espaço ou para produzir esse espaço para outro jogador, que é exatamente o que o Neymar faz. O Neymar, ele volta ali na linha dos volantes, recebe a bola, sai driblando pelo meio, quebrando linhas e aí bagunça a defesa adversária, deixando um ou outro jogador com espaço para poder receber a bola e fazer alguma movimentação. Sem o Neymar nesse time, você fica sem esse jogador que faz esse papel. Porque o Vini Júnior, ele é muito habilidoso, muito rápido, mas ele é um ponta esquerda. Então ele fica aguardando o lançamento ou um toque para que ele faça a jogada por aquela ponta. E para ele receber essa bola com qualidade e com liberdade, cara, precisa de alguém que dê esse espaço para ele. Que é alguém que chame a marcação para liberar espaço para o Vinícius Júnior brilhar. E sem o Neymar em campo, isso fez muita falta. Porque quando o Vini Júnior recebia a bola, já tinham 2, às vezes 3, chegou ao ponto de ter 4 defensores marcando o Vini Júnior. O Richarlison, por estar ali no meio e precisar receber a bola de costas, que não é muito a característica dele, também ficou um pouco apagado ali no primeiro tempo. E o Brasil foi bastante burocrático. Vamos lá. Eram jogadas, toques pela ponta e tentativas de cruzamento, inversão de jogada, inversão de bola. Tá, existem algumas variações de jogada e graças a Deus o Brasil tem isso. Mas sem um jogador que é habilidoso no meio para poder quebrar essa linha defensiva adversária, o time fica burocrático demais. E aí, a jogada que saiu de fato, que foi o primeiro lance perigoso, foi justamente uma inversão, onde o Rafinha recebeu a bola pela direita e fez um cruzamento que achou o Vini Júnior sozinho. Infelizmente ele pegou errado na bola e acabou não fazendo gol. E cara, foi praticamente só isso no primeiro tempo. Teve aqui um outro lance ali mais ou menos, mas foi só isso. Esse foi o mais relevante, né? O lance mais relevante do primeiro tempo. E fomos para o intervalo. No intervalo, o Tite substituiu o Paquetá, que entrou em campo e estava bem sumido também. Inclusive o Paquetá achou boas jogadas, teve bons toques, mas é como eu falei, faltava aquele espaço e aquele penúltimo passe mais qualificado. O Paquetá, que tinha se sentido mal durante a semana, né, teve um problema de saúde, acabou sendo substituído pelo Rodrigo. Acredito que até mesmo para preservar o jogador. E aí, beleza, não vi mudança significativa com o Rodrigo em campo. Ele se mostrou mais habilidoso para quebrar as defesas do que o Paquetá, mas ainda tinha muita burocracia no meio de campo por conta de nós estarmos com 2 volantes de marcação, Fred e Casimiro. E aí o time foi começando a dar espaços na defesa e a Suíça começou a ganhar algumas oportunidades de chegar na área brasileira. Não teve nenhuma chance assim perigosíssima, assim, um risco incrível, mas o Brasil começou a dar espaços. Quando o Tite viu o que estava acontecendo, o que ele fez? Ele substituiu o Fred e colocou o Bruno Guimarães, que é um meia que, apesar de ter boas características defensivas, apoia muito melhor no ataque do que o Fred. E com o Bruno Guimarães em campo, aí a coisa mudou de figura, porque o Brasil povoou o meio de campo não só defensivamente, como também ofensivamente, e conseguiu gerar espaços que não estavam tendo. O Vini Júnior continuou recebendo lançamentos, continuou recebendo marcação dupla, tripla, quádrupla, e mesmo assim ele ainda tinha boas jogadas, ganhava boas jogadas, e até mesmo chegou ao ponto do Brasil, numa roubada de bola e num erro de passes, conseguiu um lançamento para o Vini Júnior que, com toda a tranquilidade do universo, de frente para o goleiro, tocou no canto e fez o gol. Mas o gol foi anulado porque o Richarlison, que participou da jogada, estava impedido. Tudo certo, tudo legal, o impedimento foi verdadeiro, aconteceu, então beleza, segue o jogo 0 a 0. E aí o Tite continuou substituindo, trocou o Richarlison pelo Gabriel Jesus, trocou o Alexandre pelo Alex Telles, né? E beleza. A substituição do Richarlison pelo Gabriel Jesus, naquele momento, ficou meio estranha, porque o Brasil fez essa substituição e começou a apelar para a bola aérea. O Gabriel Jesus não é jogador de bola aérea, ele é baixo, ele é um centroavante para receber a bola nos pés, para que ele possa fazer uma tabela, fazer uma pequena parede ali e tocar para um jogador que se aproxima para poder ganhar um espaço. Ele é um jogador de velocidade, não é um jogador de bola aérea.
mas isso foi só por uma questão de uns 5 minutos. Logo o Brasil se tocou que não ia dar pra ficar nesse jogo aéreo, tanto é que em escanteios e faltas, o Brasil, quando cobrava bola aérea, era uma tragédia. A bola ia pra fora, saía pela linha de fundo e não tinha jogo. Quando saía tocando, aí a coisa mudava de figura. A gente conseguia armar a jogada, conseguia achar os espaços e tentar a finalização. Nisso, o Bruno Guimarães, que entrou muito bem, junto com o Rodrigo, que também entrou bem, na minha opinião, mas precisava de um cara como ele, como o Bruno Guimarães, para um auxílio ali no meio, eles começaram a ganhar cada vez mais o meio de campo e a parte ofensiva e controlar as jogadas ali no meio. Com isso, a gente teve a jogada do gol, que foi um toque do Vini ali pela direita, tocou no meio, que aí, se não me engano, foi o próprio Rodrigo, eu tenho que ver, eu não me lembro agora, mas fez uma tabela e encontrou o Casimiro, que não tem costume de pisar na área, mas ele se lançou lá dentro da área para poder aumentar o volume de jogadores na parte ofensiva. Ele recebeu a bola e, sem pestanejar, deu um chute de primeira, chute de belíssimo, chute bonito, um golaço, e acertou o canto oposto do goleiro, que nem se mexeu. E com isso, finalmente, o Brasil abriu o placar com 1 a 0. E galera, é aquela história. Você não tem o meia que destrói as linhas defensivas adversárias. Se você não tem isso, você tem que trabalhar a bola com velocidade. Quando o Brasil recebia a bola e tentava fazer tentava cadenciar o jogo, não funcionava. O Brasil geralmente errava um passe, perdia jogadas, era bem marcado, não funcionava. Quando o Brasil acelerava os passes para poder pegar a velocidade desses jogadores que são jovens e jogadores eficientes na velocidade nos lances rápidos, aí a coisa era diferente. O Brasil conseguia chegar com velocidade ali na linha de fundo ou na frente da área para conseguir uma finalização ou uma trama de jogada. E esse é o futebol que o Brasil precisa trabalhar. É o futebol de toques rápidos. Não é cadenciar jogo, procurar armação de jogada lenta, porque o Brasil não funciona desse jeito. O Brasil do Tite funciona com toques rápidos. Se você não tem um jogador driblador no meio, como é o caso do Neymar, você precisa tocar a bola rápido. Quando acontecia isso, acontecia boas jogadas. Assim, por exemplo, saiu o gol e também saiu um dos últimos lances do jogo, que foi uma bola lançada para o Vini Júnior. Ele e o Rodrigo contra um só zagueiro, os dois, e o Vini Júnior com a bola. Contra-ataque para matar o jogo. Só que o Vini Júnior tentou acelerar quando não deveria, segurou a bola quando não deveria, perdeu a jogada, não conseguimos fazer o segundo gol. Mas mostrou qual é o caminho das pedras para a seleção. É um time rápido, com toques rápidos e que quando perde a bola precisa fechar o adversário em uma marcação sob pressão. Se o Brasil faz isso, o adversário fica sufocado. A Suíça teve momentos que ficou assim. A Sérvia no jogo passado ficou praticamente o jogo inteiro sufocada na marcação. Então é assim que o Brasil tem que jogar. E jogando dessa forma o Brasil consegue a vitória. Mesmo não sendo tão, digamos, dominante como foi contra a Sérvia, foi sim um jogo onde o Brasil controlou o jogo, controlou as ações, mandou no jogo e se tivesse que ter um vencedor, ele era o merecedor. Mereceu e venceu. Poderia ter feito mais gols? Poderia, inclusive no último lance lá com o Vini e o Rodrigo. Mas a gente cria, a gente consegue vencer situações adversas de defesa muito fechada, de ferrolho defensivo. Agora imagina quando a gente jogar contra uma seleção que vem pra frente, que abre os espaços na defesa. Imagina um Vini Júnior contra uma defesa, por exemplo, de Portugal, ou uma defesa da própria França, que apesar de ter um bom ataque, abre espaços quando sobe o bloco para a parte ofensiva. Imagina o Brasil jogando contra uma seleção que quer propor o jogo. Cara, a gente vai vencer bastante no contra-ataque as defesas adversárias dessa forma. Se o passe for rápido, se a infiltração for rápida e se quando o time perder a bola, conseguir fazer a marcação sob pressão para recuperar com velocidade. Assim vencemos a Sérvia, assim vencemos a Suíça. Provavelmente assim também venceremos Camarões. Até porque Camarões eu acredito que dá muito mais espaço do que essas duas defesas que a gente enfrentou. E vamos para as oitavas de final. Vamos usar, né, o Tite deve usar aí o último jogo para poder fazer alguns testes ali, colocar alguns jogadores para poder até descansar os titulares. Acredito que será assim contra Camarões. E satisfeito de ter visto o Brasil conseguir essa classificação, porque desde da Copa de 2010
o Brasil não vencia os 2 primeiros jogos. Em 2014 ele venceu o primeiro e empatou o segundo, em 2018 empatou o primeiro e venceu o segundo. Então, estamos aliviados que o Brasil, assim como a França, consegue a classificação no segundo jogo para as oitavas de final. Vamos esperar agora o jogo contra Camarões e ver o que o Tite vai aprontar aí, pra gente poder ver, né, as mudanças que ele vai aprontar e já ficar na expectativa para as oitavas de final. Então é isso, galera. Se você gostou dessa análise, clica no curtir aqui embaixo. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para acompanhar os lançamentos e marca o sininho. Sempre que sair um vídeo novo, você recebe a notificação. Beleza? É isso, galera. Um abraço do torcedor atleticano.